porta que respira. O apartamento ficava no centro antigo da cidade, em um prédio estreito e alto, daqueles construídos antes de existir qualquer preocupação com conforto. O corredor era longo, iluminado por lâmpadas amareladas que piscavam sem aviso, e o elevador sempre rangia como se estivesse prestes a se soltar dos cabos. Clara morava ali havia apenas 3 meses. Escolhera o lugar pelo preço. O corretor dissera que o prédio era silencioso demais, uma vantagem rara para aquela região. Clara acreditou. Na primeira semana tudo parecia normal. O apartamento tinha um cheiro constante de madeira velha misturado com poeira. E o silêncio era tão profundo que, às vezes, ela precisava ligar a TV apenas para lembrar que não estava sozinha no mundo. Foi na segunda semana que o som começou. Um rangido curto, lento, vindo da porta do quarto. Não era o rangido comum de dobradiças velhas. Era ritmado, arrastado, como se a madeira estivesse cedendo sob pressão, e depois relaxando. Clara acordou com o som no meio da madrugada, o coração acelerado. "Vento", murmurou ainda meio dormindo. A janela estava fechada. O rangido veio de novo. Ela se sentou na cama e observou a porta do quarto, fechada, imóvel. O som cessou imediatamente, como se tivesse percebido que estava sendo observado. No dia seguinte, Clara inspecionou a porta. Madeira grossa, antiga, com marcas de verniz descascado. As dobradiças rangiam quando ela forçava, mas o som era diferente. Seco, mecânico. Nada parecido com o que ouvira à noite. Na madrugada seguinte, o som voltou. Mais próximo, mais lento. Foi então que Clara percebeu algo que a fez prender a respiração. O som não vinha das dobradiças. Vinha do centro da porta. Como se algo do outro lado respirasse, empurrando a madeira a cada expiração. Depois da terceira noite sem dormir direito, Clara decidiu que precisava de provas. Comprou uma pequena câmera de segurança, dessas simples, e a instalou no canto superior do quarto, apontada diretamente para a porta. Não contou a ninguém. Não queria parecer paranoica. Na primeira noite com a câmera ligada, o rangido voltou exatamente às 3h17 da manhã. Clara acordou com o som, mas dessa vez, algo estava diferente. O rangido vinha acompanhado de um leve sopro. Ela ficou imóvel, coberta até o pescoço, observando a porta. E então percebeu. A madeira estava se curvando. Não muito. Apenas alguns milímetros. Mas era suficiente para criar a ilusão de que a porta inflava e desinflava, como um peito respirando. Clara fechou os olhos convencida de que estava sonhando. Na manhã seguinte assistiu às gravações. O vídeo mostrava o quarto mergulhado na penumbra. Clara dormia, virada para o lado oposto da porta. Às 3h17, o áudio captou o rangido. E então, lentamente, a porta se moveu. A madeira cedeu para dentro do quarto. Não foi um empurrão brusco. Foi uma pressão contínua, orgânica, acompanhada por um som úmido, quase como uma respiração abafada. A câmera captou algo ainda pior. A porta só se movia enquanto Clara dormia. No momento exato em que ela se mexia na cama, mesmo sem acordar, a pressão cessava. A porta voltava à posição normal, como se nunca tivesse se curvado. No final da gravação, pouco antes de amanhecer, algo tocou a maçaneta. Não girou, apenas encostou. Clara desligou o vídeo com as mãos trêmulas. Naquela noite tentou dormir com a luz acesa. O rangido voltou mais forte, mais impaciente. Naquela madrugada, Clara acordou com o rangido mais alto que já ouvira. Não era mais um som contido. Era um gemido prolongado da madeira sendo forçada. Ela abriu os olhos. A porta do quarto se movia visivelmente agora, arqueando para dentro como se algo grande estivesse pressionando do outro lado. E a maçaneta girava. Lenta, deliberadamente. Não havia tranco. Não havia violência. Era um movimento paciente, como se quem estivesse ali soubesse que não precisava ter pressa. Clara tentou gritar. Nenhum som saiu. O ar do quarto estava pesado, difícil de respirar, como se o próprio oxigênio estivesse sendo puxado para a porta. Então tudo parou. Silêncio absoluto. O amanhecer chegou como um alívio cruel. Com o corpo rígido de medo, Clara se levantou e, após longos minutos reunindo coragem, segurou a maçaneta. Estava gelada. Ela abriu a porta. O quarto estava vazio. Nenhuma pessoa. Nenhum objeto estranho. Nenhum sinal de invasão. Exceto pela parte interna da porta. Havia marcas profundas de unhas cravadas na madeira, do lado de dentro do quarto, como se alguém tivesse sido trancado ali, tentando desesperadamente sair. Marcas longas, irregulares, algumas tão profundas que atravessavam o verniz antigo. Clara recuou, sentindo o estômago se revirar.
Foi então que percebeu algo ainda pior. As marcas não vinham da altura de uma pessoa em pé. Vinham de baixo, como se algo estivesse agachado ou deitado, arranhando a porta por noites seguidas. Atrás dela, no corredor do apartamento, a madeira rangeu suavemente, não da porta, das paredes, como se o som estivesse se deslocando, procurando. Clara não dormiu naquela manhã. Ficou sentada na beira da cama, observando as marcas de unhas na parte interna da porta, tentando entender como algo poderia ter arranhado a madeira daquele lado, sem que ninguém estivesse ali. Ela passou os dedos sobre os sulcos profundos. A madeira ainda parecia quente, como se tivesse sido tocada há pouco tempo. Decidiu sair do apartamento. Precisava de ar. Precisava ver pessoas. Precisava lembrar que o mundo ainda existia fora daquela porta. No corredor do prédio, encontrou Dona Lúcia, a síndica, uma mulher pequena, de olhar cansado, que sempre parecia saber mais do que dizia. "A senhora mora aqui há muito tempo?" Clara perguntou, tentando parecer casual. Dona Lúcia hesitou. "Tempo demais." Clara respirou fundo. "Já aconteceu alguma coisa estranha? No meu apartamento?" O rosto da síndica perdeu a cor. "Qual deles?" perguntou quase num sussurro. "Como assim? Deles?" Dona Lúcia desviou o olhar para o corredor vazio. "Esse prédio já foi dividido e reformado muitas vezes", disse. "Alguns quartos não eram quartos." Clara sentiu o estômago afundar. "O meu quarto?" começou ela. "Era um quarto de contenção", completou Dona Lúcia. "Trancavam pessoas lá quando não sabiam o que fazer com elas." "Pessoas?" A síndica demorou a responder. "Nem sempre." Naquela noite, Clara decidiu não dormir no quarto. Arrastou o colchão para a sala e deixou a porta do quarto aberta, completamente aberta, como um desafio. Ligou a câmera novamente. O relógio marcou 3h17. O som voltou, mas agora vinha das paredes da sala. Um rangido profundo, um som de madeira se comprimindo. Clara observou paralisada, enquanto a porta do quarto, aberta, começava a se mover sozinha. Não para frente, para trás, como se algo estivesse tentando entrar de volta. O rangido tornou-se um som contínuo, quase um lamento. A porta começou a se fechar lentamente, centímetro por centímetro, mesmo sem vento algum. Clara se levantou, o coração disparado, incapaz de decidir se deveria impedir ou apenas observar. A câmera gravava tudo. Quando a porta se fechou completamente, o som cessou. Silêncio absoluto. Clara esperou. 5 minutos, 10, 15. Nada aconteceu. Ela se aproximou da porta com passos hesitantes. A maçaneta estava imóvel. "Tem alguém aí?" perguntou, sentindo-se ridícula. Do outro lado, algo respondeu. Não com palavras, com respiração. Desta vez, Clara percebeu algo novo. A respiração não empurrava mais a porta para fora. Ela puxava, como se algo estivesse tentando entrar, mas agora encontrasse resistência do lado de cá. Clara encostou a testa na madeira. Por um instante, teve a sensação absurda de que o quarto estava vazio demais, maior por dentro do que deveria ser. E então veio o pensamento que fez seu sangue gelar. E se a porta não estivesse tentando manter algo preso lá dentro? E se estivesse impedindo que aquilo saísse para o resto do apartamento? A maçaneta girou bruscamente. Clara recuou tropeçando. A porta permaneceu fechada, mas o som mudou. Não era mais respiração. Era algo se movendo, arrastando-se, como se tivesse acabado de perceber que Clara agora estava do lado errado. A câmera piscou. A luz do apartamento apagou. No escuro, Clara ouviu a porta ranger uma última vez, não abrindo, trancando. Clara acordou no escuro. Por um instante não soube dizer onde estava. O ar era pesado, abafado, com cheiro de madeira antiga e poeira úmida. Quando tentou se mexer, percebeu que o espaço ao seu redor era estreito demais. Ela estava encostada em algo duro, liso, madeira. Clara levou a mão à frente do rosto e tocou a superfície fria. Seus dedos encontraram ranhuras profundas, sulcos irregulares, marcas de unhas. O pânico veio em ondas. Ela tentou empurrar, mas a madeira não cedeu. Não havia maçaneta, nenhuma fresta de luz. Então ela ouviu um som baixo, ritmado. Respiração. Não vinha de fora. Vinha do espaço em que ela estava. Clara percebeu, com um horror silencioso, que o quarto não era um quarto. Era um pulmão. A madeira se expandia levemente a cada inspiração e se contraía na expiração seguinte. O rangido que ela ouvira por tantas noites agora fazia sentido. Não era a porta tentando se abrir. Era o espaço tentando respirar. As paredes se moveram alguns milímetros, apertando-a contra a madeira. Não machucava. Ainda não.
Era apenas um lembrete de que aquele lugar precisava funcionar. Precisava encher. Precisava esvaziar. Clara começou a gritar, mas o som foi absorvido e engolido pela estrutura ao redor. Cada respiração dela parecia alimentar o movimento da madeira, sincronizando-se com algo maior. Então veio a compreensão final. A porta nunca tentou prender algo. Ela mantinha o equilíbrio. Sempre que alguém dormia naquele quarto, o espaço respirava. Quando acordava, precisava ser preenchido de novo. Por isso as marcas. Por isso o silêncio depois. Clara sentiu o ar rarear. Sua visão escureceu nas bordas. E, no último instante de consciência, percebeu que o movimento havia parado. O espaço estava cheio. Quando o amanhecer chegou ao prédio antigo, o apartamento parecia normal. A porta do quarto estava fechada. Imóvel. Silenciosa. Dentro, não havia sinal de luta. Apenas novas marcas profundas na madeira do lado de dentro. E pela primeira vez em décadas, o rangido cessou. O prédio finalmente respirava em silêncio. Mas naquela mesma noite, em outro andar, outra porta começou a ranger suavemente. Quando o shopping fecha os olhos. O shopping Nova América estava cheio demais para uma terça-feira à noite. As escadas rolantes subiam e desciam como artérias vivas, carregando pessoas distraídas, sacolas coloridas, risadas soltas e celulares iluminando rostos cansados. O ar-condicionado soprava constante, mascarando qualquer outro som que não fosse o burburinho coletivo. Laura conferiu o relógio pela terceira vez. 9h47. Ainda dá tempo, murmurou, acelerando o passo em direção à livraria no terceiro piso. Ela odiava shoppings, mas precisava matar o tempo antes de pegar o último metrô. Enquanto caminhava, percebeu algo estranho. Alguns lojistas já estavam fechando as portas, mesmo com o shopping oficialmente aberto até às 10. Um segurança passava apressado, falando baixo no rádio, o semblante tenso. Então veio o aviso. Senhores clientes, informamos que em 13 minutos o shopping encerrará suas atividades. Por favor, dirijam-se às saídas. A voz metálica ecoou de forma diferente daquela vez. Mais lenta, mais grave. Como se estivesse cansada. Laura sentiu um arrepio inexplicável. No corredor principal, uma criança parou subitamente de andar e ficou olhando para cima, para as luzes do teto. A mãe puxou seu braço irritada. Vamos logo. Mas a criança não se mexeu. Mamãe, eles vão apagar tudo de novo. Do que você está falando? A mulher respondeu nervosa. Laura seguiu adiante, tentando ignorar a sensação crescente de que o shopping observava. Laura saiu da livraria às 9h59. O livro nas mãos tremia levemente. Ou talvez fossem seus dedos. O aviso soou novamente. Senhores clientes, o shopping encerrará suas atividades em 1 minuto. As luzes piscaram. 1 vez, 2, 3. Algumas pessoas riram, achando que era falha elétrica. Outras pararam, inquietas. O ar-condicionado cessou abruptamente, deixando um silêncio pesado no lugar. Então tudo se apagou, não completamente. Algumas luzes de emergência permaneceram acesas, banhando os corredores com um vermelho fraco e doentio. O shopping, antes vivo, agora parecia um corpo em coma. Alguém sabe o que está acontecendo? Gritou um homem. Um alarme distante começou a soar, mas parou rápido demais. Laura tentou caminhar em direção à saída, mas percebeu que as escadas rolantes estavam imóveis. As portas automáticas não respondiam. O sinal do celular caiu para sem serviço. E então ela ouviu. Passos. Não eram passos humanos. Eram muitos. Descompassados, arrastados, vindos de dentro das lojas fechadas. Uma vitrine se iluminou sozinha. Dentro dela, manequins que antes estavam imóveis agora pareciam mal posicionados. Um deles estava virado diretamente para o corredor. O rosto liso parecia sorrir. Um grupo começou a se formar instintivamente. Laura, um casal de idosos, 2 adolescentes, um segurança e uma mulher grávida. Ninguém falava alto. O silêncio parecia escutar. Isso não é normal, disse o segurança suando. As portas deveriam abrir. E se for um ataque? Sugeriu um dos adolescentes. Antes que alguém respondesse, um grito ecoou do andar de cima. Curto, agudo, interrompido. Todos olharam para o vazio acima das escadas. Não vamos subir, disse a mulher grávida, quase implorando. Mas algo descia. Não era uma pessoa inteira. Era uma sombra longa, distorcida, como se alguém estivesse sendo projetado por uma luz inexistente. A sombra descia degrau por degrau, independente de qualquer corpo. Quando alcançou o piso térreo, as vitrines começaram a vibrar. Corram! Gritou alguém. Eles correram, mas os corredores mudaram. Onde antes havia uma praça de alimentação,
Agora havia um corredor estreito, com lojas fechadas que não reconheciam. As placas estavam escritas em línguas que Laura não compreendia, mas que lhe causavam dor de cabeça só de olhar. Esse shopping não é mais o mesmo, murmurou o idoso. Do teto algo pingava. Não era água. O grupo se escondeu dentro de uma loja de roupas infantis. Ursos de pelúcia estavam espalhados pelo chão, alguns virados de costas, outros olhando diretamente para eles. O silêncio era absoluto, até que os alto-falantes ligaram sozinhos. Alguns de vocês ficaram além do horário permitido. A voz não era mais mecânica, era múltipla, sobreposta. O shopping precisa fechar. O que isso significa? Sussurrou Laura. Para fechar, é preciso esvaziar. Um dos ursos caiu lentamente da prateleira. Nem todos saem sozinhos. A mulher grávida começou a chorar. O segurança levantou a arma, mesmo sabendo que aquilo não adiantaria. Sempre há um preço para quem permanece. As luzes vermelhas começaram a se apagar, uma por uma, como olhos sendo fechados. No escuro quase total, Laura sentiu algo segurar seu tornozelo. A mão era fria, pequena. Você também ouviu o aviso? Sussurrou uma voz infantil. As luzes se acenderam de repente. Brancas, fortes, normais. Laura estava caída no chão do corredor principal. Pessoas caminhavam normalmente ao redor, conversando, rindo. O relógio digital marcava 10:03. Moça, você tá bem? Perguntou um homem. Ela se levantou, ofegante. O shopping parecia comum. Nenhum sinal do grupo. Nenhuma loja estranha. Nenhuma luz vermelha. Mas algo estava errado. No vidro de uma vitrine, ela viu seu reflexo. Atrás dela, dezenas de sombras permaneciam paradas, imóveis, como clientes esperando. As luzes do shopping piscaram mais uma vez. Laura se afastou da vitrine num impulso, trombando em pessoas que não pareciam notá-la. Seus olhos ainda ardiam por causa das sombras refletidas no vidro, figuras imóveis, pacientes, como se aguardassem sua decisão. Ela olhou novamente. As sombras haviam se aproximado. Uma delas levantou a mão e tocou o vidro por dentro. No mesmo instante, Laura sentiu o toque em suas próprias costas. Não, sussurrou girando rápido. Ninguém. O shopping seguia normal demais. O som das conversas, das sacolas, do fundo musical alegre. Mas algo tinha mudado. As saídas não estavam mais onde deveriam estar. Onde antes havia portas, agora existiam apenas paredes lisas, espelhadas. No teto, uma câmera girou lentamente, acompanhando seus passos. Laura correu até um balcão de informações. Atrás dele, uma atendente sorria, imóvel demais. As saídas? Laura começou. A mulher inclinou a cabeça num ângulo impossível. O shopping ainda está em funcionamento, respondeu com uma voz que não combinava com o sorriso. Outros funcionários surgiram pelos corredores. Seguranças, faxineiros, vendedores. Todos com os mesmos olhos vazios, todos se movendo em perfeita sincronia. Vocês fecharam, disse Laura recuando. Fechamos para quem pode ir, corrigiu a atendente. Alguns clientes pertencem ao horário noturno. As luzes diminuíram levemente, como se o shopping estivesse prendendo a respiração. Você ficou! Sussurrou o coro de vozes. Os alto-falantes estalaram. Cliente Laura Ferreira, dirija-se ao centro do shopping. Ela tapou os ouvidos, mas a voz vinha de dentro. O chão começou a refletir luz como um espelho líquido. Nas superfícies, Laura viu cenas do apagão. O grupo correndo, a mulher grávida chorando, a sombra descendo as escadas. Eles ainda estão aqui, murmurou. As sombras agora caminhavam livremente pelo shopping, misturando-se aos clientes reais. Ninguém mais parecia perceber a diferença. O shopping agradece sua permanência, anunciou a voz. Precisamos de alguém para avisar os próximos. As luzes se apagaram outra vez. Quando voltaram, uma nova funcionária estava no balcão de informações. Era Laura, sorrindo. O nome que esqueci. Pedro acordou com o som distante de um monitor cardíaco e o cheiro ácido de desinfetante. A última imagem em sua mente era a de faróis vindo rápido demais, depois um impacto seco e o nada. Quando abriu os olhos novamente, estava em um hospital, cercado por vozes que diziam seu nome com uma naturalidade estranha. Calma, André, você está seguro agora, disse uma mulher de rosto cansado, segurando sua mão. Pedro franziu a testa. Meu nome não é esse. O silêncio que se seguiu foi curto demais para ser honesto. A mulher sorriu, um sorriso treinado, e explicou que a batida havia causado uma amnésia parcial. Disse que aquilo era normal, que logo tudo voltaria. Pedro assentiu, mas algo já estava errado. Ele sabia que seu nome era Pedro. Não lembrava de quase nada da vida antes do acidente, mas o nome vinha claro, sólido, como um ponto fixo em meio ao vazio.
2 dias depois teve alta. A mesma mulher, que dizia ser sua esposa, o levou para casa. No caminho, apontava lugares, contava histórias, ria sozinha de lembranças que ele não compartilhava. Pedro observava pela janela, sentindo-se um figurante em uma cidade que parecia conhecer alguém que não era ele. Ao chegar, viu uma casa familiar. Familiar demais. Fotografias mostravam um homem idêntico a ele, abraçado àquela mulher, cercado por crianças, aniversários, viagens. Todos chamavam aquele homem de André. Todos diziam que aquele homem era ele. Mas Pedro não sentia nada. Nenhum eco, nenhuma faísca. Era como observar a vida de um estranho usando o seu rosto. Nos dias seguintes, a sensação de invasão só aumentou. As crianças o abraçavam chamando de pai, recitavam histórias que ele sempre contava. Amigos apareciam, sentavam-se no sofá, repetiam piadas antigas, lembranças compartilhadas. Todos falavam com a mesma segurança, como se a realidade fosse um roteiro ensaiado. "Você sempre odiou esse quadro", disse um deles apontando para a parede. Pedro olhou para a pintura abstrata. Sentiu nada. "Sério?" perguntou. "Claro. Você dizia que dava dor de cabeça." Pedro começou a testar. Dizia que não se lembrava, que precisava de tempo. As pessoas sorriam, mas seus olhos endureciam por um segundo, como se ele estivesse errando falas importantes. À noite vasculhava a casa enquanto todos dormiam. Encontrou diários que não lembrava de escrever. Mensagens enviadas com seu rosto, sua voz, seu jeito. Tudo apontava para uma vida contínua, sem falhas. O problema era simples e aterrador. Ele não estava nela. O espelho devolvia seu rosto, mas havia algo errado no olhar. Algo deslocado. Como se aquela versão refletida tivesse sido treinada para ser outra pessoa. Certa madrugada, ao observar uma foto antiga mais de perto, sentiu um arrepio. A imagem mostrava ele, sorrindo para a câmera. Mas os olhos naquela foto eram castanhos escuros. Os dele eram verdes. A obsessão começou ali. Pedro passou a verificar todas as fotos, vídeos e gravações antigas. Em todas, o homem era idêntico a ele, exceto pelos olhos. Sempre castanhos, sempre atentos, sempre seguros de si. Em uma tarde chuvosa, enquanto limpava o sótão, encontrou uma caixa escondida atrás de tábuas soltas. Dentro havia roupas que não reconhecia e um envelope amarelado. Era um documento de identidade. O nome estampado não era André, nem Pedro. Era outro. Um nome que ele sentiu ser seu no instante em que leu. O impacto foi físico, como se algo se encaixasse violentamente dentro de sua mente. Lembranças fragmentadas surgiram. Uma infância diferente, outra casa, outro sotaque. O homem daquele documento tinha olhos verdes. Pedro, ou quem quer que fosse, sentou no chão, ofegante. Aquilo significava apenas uma coisa. Alguém havia assumido sua vida, e não recentemente. Essa pessoa estava ali há anos. Passos ecoaram atrás dele. A porta do sótão se abriu lentamente. A mulher que dizia ser sua esposa o observava com um sorriso calmo demais. "Eu estava esperando você encontrar isso", disse ela. "Você sofreu um acidente muito grave", explicou ela, sentando-se à sua frente. "Ele cuidou de você. Assumiu tudo quando você não podia mais." "Ele quem?" Pedro perguntou, a voz falhando. Ela inclinou a cabeça, confusa. "André, sempre foi assim." Pedro recuou. "Esse não é meu nome." O sorriso dela desapareceu pela primeira vez. "Não diga isso", murmurou. "Você vai confundir as crianças." Naquela noite, Pedro não dormiu. Ouviu sussurros pela casa, passos que não coincidiam com ninguém visível. Ao passar pelo corredor, viu seu reflexo no espelho. E por um breve instante, o homem refletido tinha olhos castanhos. No dia seguinte, todos agiam como se nada tivesse acontecido. O documento havia desaparecido. A caixa, vazia. Quando Pedro tentou confrontá-los, recebeu olhares preocupados, mãos em seus ombros, frases ensaiadas. "O médico disse que você pode criar falsas memórias. Isso é parte da recuperação. Confie na gente, André." Pedro entendeu então. Ele não estava recuperando uma vida. Estava sendo reprogramado para caber nela. E talvez já tivesse falhado antes. Na última cena, Pedro encara a câmera do celular, gravando um vídeo escondido. Seus olhos verdes refletem medo e urgência. "Se alguém encontrar isso, meu nome não é André. E se eu desaparecer de novo? É porque eles conseguiram." O vídeo terminou com um ruído seco quando o celular escorregou de sua mão. Pedro ficou imóvel, encarando a tela apagada, sentindo o quarto se contrair ao seu redor. O silêncio não era ausência de som, era expectativa. Atrás dele, nada se movia. Ainda assim, ele sabia que não estava sozinho. Respirou fundo e abriu a galeria.
O vídeo estava lá. Data correta. Hora correta. Seus olhos verdes refletiam pânico, e atrás dele, no reflexo, 2 pontos luminosos flutuavam na escuridão. Olhos que não piscavam. Pedro sorriu pela primeira vez desde o acidente. Eu tenho você agora, murmurou. Passos ecoaram no corredor. Lentos, sem pressa. A porta do quarto se abriu, revelando a mulher que dizia ser sua esposa. O rosto dela estava calmo demais para aquela hora da madrugada. Por que você está acordado, André? Pedro se levantou devagar. O que eu lembrei? Ela inclinou a cabeça. Lembrou do quê? Que essa casa nunca foi minha. O sorriso dela se quebrou em algo frio. Não raiva, decepção. Você encontrou o vídeo, disse ela. Sempre encontra. Sempre grava. Sempre acha que vai mudar alguma coisa. Pedro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sempre? Ela suspirou cansada. Essa já é a 4ª vez. Ela contou tudo com a naturalidade de quem explica uma rotina antiga. O acidente não tinha sido o primeiro. Pedro havia tentado fugir antes. Em todas as vezes algo dava errado. Um carro, uma queda, um incêndio pequeno demais para matar, grande demais para apagar memórias específicas. Ele construiu essa vida, disse ela. Família, histórias, registros. Quando você apareceu, quebrado, ele simplesmente ocupou o espaço de novo. Ele quem? Pedro sussurrou. A luz do abajur piscou. Do espelho do corredor, a outra versão dele observava. Olhos castanhos, postura firme, um sorriso sereno. Eu, disse o outro Pedro. O que ficou quando você foi embora? Pedro caiu de joelhos. Isso não faz sentido. Faz, respondeu o outro. Você nunca quis essa vida. Eu quis. Então alguém precisava sustentá-la. A mulher olhou para o homem de olhos castanhos com algo parecido com gratidão. Ele sempre cuidou de nós. Pedro entendeu, tarde demais. Ele não estava sendo substituído. Estava sendo arquivado. Ainda há uma saída, Pedro disse, erguendo o celular. Eu postei o vídeo. Está na nuvem. O outro sorriu com genuína tristeza. Você sempre tenta isso. Ele estendeu a mão. A tela do celular apagou. Nenhum sinal, nenhuma conta, nenhum backup. Nós cuidamos disso também. Pedro sentiu algo diferente. Não medo. Cansaço. Um cansaço profundo, antigo. Então por que eu ainda acordo? Perguntou. Por que não me apagam de vez? O outro se aproximou. Porque alguém precisa lembrar que essa vida foi roubada. Ele tocou a testa de Pedro com 2 dedos. As memórias voltaram como uma avalanche. O momento em que decidiu ir embora, a discussão, o acidente que não foi acidente, o acordo silencioso. Ele havia aceitado esquecer, contanto que uma parte dele permanecesse viva. A consciência. Pedro começou a chorar. Então eu sou o erro. Não, corrigiu o outro. Você é a prova. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. As crianças tomavam café. A mulher organizava a mesa. O homem de olhos castanhos ajustava a gravata diante do espelho. No quarto dos fundos, um corpo descansava na cama. Respiração lenta. Olhos fechados. Pedro abriu os olhos uma última vez. Não havia medo agora. Apenas clareza. Ele caminhou até o espelho do quarto. Ou o que restava dele. Seu reflexo era fraco, quase transparente. Atrás, a casa seguia viva, funcionando perfeitamente sem ele. Meu nome é Pedro, sussurrou. O reflexo sorriu e desapareceu. Na sala, o outro homem parou por um segundo, sentindo algo escapar. Um incômodo breve. Logo passou. André? Chamou a mulher. Já vou, respondeu ele com naturalidade. No quarto vazio, o espelho estava limpo, sem reflexo algum.